Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Bem, gente, hoje eu reservei uma live sobre cirurgia plástica no tratamento do câncer de mama e os efeitos na autoestima, né? O impacto na autoestima das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Mas claro que essa live de hoje não fica reservada só para mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Toda mulher com interesse em cirurgia plástica, né? Afinal de contas, nós estamos no segundo país que mais faz cirurgia plásticas no mundo, tá certo? Perdemos apenas para os Estados Unidos, então só o que temos são mulheres com implantes de silicone ou parentes, amigas de mulheres com implantes de silicone, então essa live vai interessar a todas vocês, tá? Nós vamos esclarecer dúvidas aqui do tipo se implante de silicone pode ser causa de câncer de mama, se uma mulher diagnosticada com câncer de mama pode usar um implante para reconstrução mamária, tá certo? Todas essas dúvidas nós estaremos esclarecendo por aqui. Se alguma de vocês tiver alguma pergunta para fazer, tá certo? Fiquem à vontade, porque nós teremos o maior prazer em responder. Então vamos começar mais um papo com a doutora Cris, tá? Nesse canal eu ajudo mulheres a saber tudo o que precisam fazer para curar o câncer de mama, para atingir a cura, que é o nosso objetivo principal, tá? Mas também a descobrirem como prevenir o câncer de mama e como passarem por esse processo de tratamento, né, de cirurgia, quimioterapia, radioterapia com muito mais autoconfiança. E aqui nós vamos falar sobre algo que super aumenta a autoconfiança das mulheres que estão em tratamento de câncer de mama. Afinal de contas, sem sombra de dúvida que um dos maiores medos da mulher diagnosticada com câncer de mama é o fato de haver a possibilidade de perder a mama, né? De precisar retirar a mama para atingir a cura do câncer. E essa é uma das coisas primordiais que as mulheres conheçam para recuperar sua autoconfiança, é saber quais os tipos de cirurgia que são candidatas, né? Saber que nós hoje no tratamento oncológico de uma forma geral, não só nós que somos mastologistas, mas muitos médicos oncologistas, radioterapeutas, hoje nós priorizamos realmente que não haja a perda da mama, tá certo? E para isso nós podemos usar alguns artifícios que inclusive são utilizados em técnicas de cirurgia plástica também. Eu selecionei algumas perguntas, gente, enquanto o Dr. Leonardo Rodrigues não consegue entrar aqui conosco, ele daqui a pouquinho estará conosco. Eu tinha selecionado algumas perguntas que o pessoal que me segue faz lá no meu direct, tá? E algumas perguntas que são feitas por pacientes no meu consultório também, tá certo? Pra gente responder aqui na live. Reforçando com vocês, quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecimento acerca de cirurgia plástica mamária, então vai mandando aqui no nosso chat, tá bom? Então vamos lá, vamos começando. Eu já acabei, inclusive, de responder a uma delas, né? Se nós poderemos utilizar alguma técnica de cirurgia plástica para fazer o tratamento do câncer de mama. Veja só, o tratamento do câncer de mama, ele vem sempre sendo aprimorado, vem sempre surgindo coisa nova. E do ponto de vista da cirurgia, o objetivo principal de todos nós médicos que realizamos tratamento de câncer de uma forma geral é procurar fazer com que esse tratamento seja minimamente invasivo, minimamente doloroso para a mulher que já está passando por uma situação de estresse por ter sido diagnosticada com câncer de mama, né? Com câncer de uma forma geral e com todos os impactos que nós sabemos que um diagnóstico desse tipo pode causar a essas mulheres. Então, assim, isso é uma coisa que eu converso exaustivamente com minhas pacientes no consultório e também com as meninas lá
do Vencendo o Câncer de Mama, que é a nossa comunidade de acompanhamento de mulheres com câncer de mama, diagnosticadas do câncer de mama, onde eu explico para elas tudo o que elas precisam fazer para se tornarem a peça fundamental, a cerejinha do bolo no tratamento do seu câncer de mama e colaborar para que atinja o objetivo maior de todas nós, que é a cura, tá certo? Então, isso é uma das coisas que eu explico bastante por lá, de forma bem exaustiva, é que o tratamento do câncer de mama hoje é um tratamento que nós buscamos que seja o menos invasivo possível, tá? Então, Dr. Leonardo acabou de entrar, deixa eu vou convidando aqui ele, tá? Enquanto eu vou respondendo para vocês. Então, quanto menos invasivo nós conseguirmos ser no tratamento do câncer de mama, melhor. Chegou, oi, Léo. Oi, pequena. Oi, Tudo beleza? bom, amor? Tudo certo? Gente, para quem não sabe, pequena é meu apelido, viu? Já É, podem ir aí. da Ó, faculdade. Léo me denunciando. É porque E ela é uma aí, pequena, mas amigo? uma grande cirurgiã, né? Uma grande médica. E aí, liberado agora? Liberada. Cheguei em casa agora, mas estamos aqui. Vamos nessa. Pois é, vida de cirurgião plástico, viu, gente? É isso aí. A galera acha que é só cirurgia, né? Que é só uma mata, né? É, pois é. Mas a gente trabalha. Léo, eu estava explicando a elas aqui que a gente tem utilizado cada vez mais, assim, técnicas de cirurgia plástica para fazer o tratamento do câncer de mama. Uhum. Explicando para o pessoal que quanto menos invasivo for o tratamento do câncer, quanto menos causar deformidade, enfim, transtorno, impacto estético, melhor é para aquela mulher que está passando pelo câncer de mama. E aí nós cada vez mais temos utilizado as técnicas, né, de cirurgia plástica, né, mamoplastia redutora, reconstrução mamária, né, cada Isso, vez isso aí. mais. Isso aí a gente chama de oncoplastia, né? A gente associa o nosso conhecimento da cirurgia estética e dos retalhos cirúrgicos, né? Da cirurgia plástica, para fazer a menor deformidade possível no paciente, já que, queira ou não queira, o câncer de mama, a gente está no outubro rosa, todo mundo sabe, né? E por isso que a gente marcou essa live. O câncer de mama é uma doença a qual vai ter uma mutilação. E a mama da paciente, na mulher, né, é uma coisa que demonstra a autoestima e a feminilidade, né, Cris? Isso. Não, E quando chame a gente pequena mesmo. e quando a gente e quando a gente sai da cirurgia já com a menor, se a gente puder fazer essa reconstrução já primária, o dano estrutural no tórax, na mama, né? Já é um grande ganho, uma vez que o pós-operatório vai ter a retração cicatricial, vai ter, às vezes, radioterapia associado, e essa pele que vai estar mais machucada no futuro é mais complexo realizar as reconstruções. É verdade. Inclusive, essa era uma das perguntas, Léo, porque tem muitas mulheres que ainda estão aquele pensamento de que, não, eu tive um câncer de mama, eu preciso primeiro fazer o tratamento do câncer de mama, retirar a mama, e só pode reconstruir 2 anos depois. Não, isso aí eu acho que já foi por água, né? Os americanos são bem mais avançados do que a gente. E questão da medicina, de ciência. E quanto mais cedo a gente fizer a reconstrução, melhor para o paciente e por um motivo também psicológico, né, Cris? Que se você reconstruir a mama, eu acho que a questão psicológica da paciente já é menor do que você não fazer nada. Né? Uma coisa é você sair com volume, né? O volume ali daquele hemitórax, ou dos dois, né? Eu já peguei paciente para fazer reconstrução das duas mamas após uma mastectomia. Então, se ela sair já com volume ali, eu acho que a gente nota no pós-operatório, no continuamento, na continuação do tratamento, né, adjuvante, é que ela vai estar bem mais estabilizada psicologicamente.
É isso que eu noto aqui no consultório, porque quando a gente opera na cirurgia plástica, quando a gente faz a reconstrução, esse acompanhamento fica, às vezes a paciente está em curso de tratamento e a gente está acompanhando ainda o paciente e a gente nota quando o paciente está bem psicologicamente, entendeu? Eu vejo isso. É verdade. Inclusive, isso, ó, nós acabamos de receber aqui na nossa sala Vanessa. Vanessa é psicóloga, oncológica, gente. É uma parceira minha também aqui, no cuidado a mulheres com câncer de mama. Caso alguém esteja precisando, é uma excelente profissional. E a gente percebe realmente que esse impacto na autoestima da mulher, isso reflete totalmente no resultado do tratamento oncológico dela. Porque quando a mulher se abala e meio que se entrega em meio ao tratamento oncológico, ela tem impacto, aquilo tem impacto na estrutura orgânica dela, na imunidade, em todos os aspectos. É impressionante como mulheres que mantêm uma autoestima boa, que são alta astral, que estão para cima, elas têm mais sucesso no tratamento. Elas passam pela fase do tratamento de uma forma melhor e parecem realmente ficarem curadas com maior frequência do que aquelas que realmente se entregam, sabe? A dor da perda do órgão. E a gente sabe que isso a perda da mama, a mama tem uma função sexual realmente muito importante para a mulher, né? É o É, que meio que diferencia, né, o organismo feminino do organismo masculino. Então, afora os outros medos que aquela mulher tem, de perder o parceiro, meu marido não vai me querer mais, depois disso, ficam envergonhadas, não querem mostrar o corpo para o marido, já tem a sensação de vergonha porque foi diagnosticada com um câncer e passa a ter também a sensação de vergonha por se ver com o corpo alterado, né, modificado de alguma forma. E, Léo, quais são as formas que vocês têm usado mais para fazer a reconstrução? então, eu, particularmente aqui, a gente pega paciente já com um grau avançado de câncer, né? Que algumas vezes tem que fazer mastectomia total, né? E ultimamente, o que é que a gente está fazendo? A gente está colocando já a prótese definitiva. Antes a gente botava expansor, mas eu acho que a evolução da mastologia, né, de fazer a incisão menor, faz com que a gente sobre muita pele e sobrando pele a gente consiga já colocar a prótese definitiva, ao invés de ter que botar um expansor para depois partir para a prótese definitiva. Antigamente a gente fazia isso, né? Botava expansor só para o pessoal entender um pouco, né? A cirurgia plástica depende o material humano que a gente usa, o material, na verdade, a matéria-prima da cirurgia plástica é a pele do paciente. Então, se tiver pele suficiente, a gente consegue fazer a reconstrução já inicial, primária, sem fazer aquela rotação de retalho. Algumas pacientes elas vão fazer uma quadrantectomia, né? E quando vou fazer uma quadrantectomia, que é retirar um pedaço da mama só e deixar o resto, que a gente usa técnicas de preservação, onde faz uma mastoplastia ou bota uma prótese e faz uma mastopexia, que são coisas que a gente usa na cirurgia estética e a gente acaba usando na oncologia também. Porque na cirurgia estética, quando a gente vai fazer uma cirurgia de mama, a gente tira um pouco da mama. E aí, quando a gente planeja isso numa cirurgia menor da mastectomia, que é a quadratectomia, né? A gente já planeja a retirada desse excesso de mama, onde é o tumor. E aí a gente faz isso. Mas, ultimamente, a gente está fazendo muito pequena. Colocar prótese definitiva e já fechar, e a paciente já tem resultados muito bons e impressionantes. Resultado estético, assim, do ponto de vista estético, eu acho muito interessante, até porque só não vai ter areola, né? A maioria das vezes. Mas quando eu falo do ponto de vista estético, pessoal, não confunda que você não vai ter uma mama de uma pessoa que fez só estética. É diferente, certo? O resultado é diferente, porque falta gordura, né? Falta um pouco de glândula, às vezes falta uma definição um pouco maior, mas a gente tenta
o cirurgião plástico é um cara chato, né? Teimoso. A gente tenta chegar o máximo possível à perfeição, por mais que a gente tente fazer mais cirurgias, né? É verdade, isso aí é uma coisa assim que eu tinha colocado como pauta aqui para a nossa live de hoje, Léo. Exatamente essa questão do resultado estético final das reconstruções e mesmo das técnicas, né, de oncoplastia de uma forma geral. É muito importante que toda mulher que esteja em tratamento de câncer de mama, e muitas que inclusive chegam lá no consultório me perguntando se podem fazer a retirada das duas mamas porque tem medo de desenvolver um câncer de mama no futuro. Agora veja só, a gente vive num momento em que tentamos cada vez fazer uma cirurgia menor para o tratamento do câncer de mama em mulheres absolutamente saudáveis, perguntando se pode fazer a retirada total da mama. E um dos motivos pelos quais a gente não faz isso de forma indiscriminada é exatamente esse impacto estético. E o risco de complicações. Uma cirurgia de reconstrução mamária, ela não é uma coisa tão simples quanto a pessoa leiga pensa que é. Então, assim, a gente não tem a quantidade de gordura, como o Léo estava dizendo, a gente não tem a quantidade de gordura que a gente precisa, a pele fica muito, muito fina. Se a gente for ter um resultado oncológico bom, para garantir que fez uma retirada oncológica da mama daquela mulher que estava com câncer, a gente precisa ficar com um retalho de 5 milímetros no máximo. Então, assim, é um retalho extremamente fino, fica sofrido, falta irrigação sanguínea, e aquilo ali pode impactar na quantidade de complicações que podem acontecer e também no resultado estético. Uma mulher que tem uma reconstrução mamária, o propósito é que ela mantenha aquele volume que ela Isso. tinha antes da mama, que permita que ela use uma roupa, um decote, coloque um biquíni sem precisar usar uma prótese externa. Mas jamais o objetivo da gente é fazer uma cirurgia que deixe, que atinja aquela perfeição que a gente sabe que não vai conseguir atingir. Na maioria dos casos, não. Isso. O objetivo da reconstrução de mama, eu digo para o paciente, que é socialização, né? É Exato. ressocialização. É a paciente ir para a praia, botar um biquíni, não ter aquela falta, ausência de volume, ir para a praia, botar um maiô, botar uma camisa de alcinha, né, que aqui no Nordeste usa muito por causa do calor, e não ter aquela ausência da mama. O objetivo é essa da reconstrução de mama. Então, a partir do momento que você quer fazer uma profilaxia, você vai, como você falou, você vai levar o risco de várias complicações que não precisa ter, né? Então, assim, eu acho que a profilaxia mamária só se tem indicação oncológica, com estudo Exato. genético, entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa questão e o pessoal fica comparando com a Angelina Jolie, né? Ah, porque eu quero fazer, porque a Angelina Jolie fez, mas ninguém viu o resultado dela para dizer que fez Exato. sucesso, tá entendendo? Ninguém sabe o que está por trás da roupa dela, né? Então, assim, o pessoal pega de orelhada aí, né, o mídia social e quer botar como regra e às vezes não fica legal. Eu sou muito crítico assim e eu explico ao paciente que não dá para fazer às vezes uma coisa é, muito embelezador porque é uma cirurgia oncológica ainda, né? Então a gente tira muita Exato. mama e tem um risco de perda de tecido. Sem sombra de dúvida. E lembrar que o objetivo final ali, gente, é o tratamento do câncer. O tratamento do câncer, ele está acima de qualquer coisa. E Isso. muitas vezes, aquela mulher que vai fazer, que está fazendo aquela retirada da mama, ela posteriormente, ela ainda vai ser submetida a uma radioterapia. E a radioterapia, ela tem um impacto no resultado estético. Isso é indiscutível. Eu queria até te perguntar, Léo, como é que tu tens visto, assim, essas mulheres que fizeram reconstrução mamária no pós-operatório tardio, assim, a radioterapia tem atrapalhado os resultados? Às vezes atrapalha, vai depender muito da tecnologia que usa, né? Mas depende da clínica que ela faça, mas às vezes atrapalha o resultado, porque é como se fosse fritar um bife, né? Ali a Isso. radioterapia, ela vai diminuir aquela quantidade de pele e por isso que muitas vezes
Quando a paciente tem uma mama muito grande, sobra pele, eu fico sossegado. Aí a pessoa fica, esse resultado vai ficar ruim, tá muito sobra de pele, vamos tirar. Eu disse, não, calma, vai fazer radioterapia e vai dar uma enxugada. Enxuga e fica muito bom o resultado, quando tem muita sobra. Quando pega aquela paciente magrinha, que não tem muita mama, acaba o resultado ficando aquém, do que a gente espera, né? E acaba a gente pensando em reoperar o paciente, porque aumenta o risco de contratura capsular da prótese e o paciente fica sentindo dor e a gente tem que reoperar. E assim, Exato. quem vai partir para uma cirurgia oncológica, como a mastologia propõe, a cirurgia plástica vai entrar como parceiro para diminuir os danos daquele, tem que saber que pode precisar de mais de uma cirurgia. Tá? Pode precisar de 3, 4, 5 cirurgias para se ter um resultado aceitável do ponto de vista daquela cirurgia que ela fez. Hoje mesmo atendi a paciente que eu operei e ela tá com tá em cima do muro, entendeu? Pra gente retirar a prótese dela. E eu já conversei muito com ela, porque ela teve uma pequena abertura da ferida. E aí a gente tá fazendo tratamento clínico com cão hiperbárico, antibiótico e ressíntese da ferida, né, que é o fechamento de novo. E eu já disse a ela, olha, se prepare que a gente pode ser que se tirar. E tem que estar, o jogo é esse, entendeu? E, e o jogo os dois vão sair ganhando, né? Ou os dois vão sair perdendo, o médico e o paciente, né? Que Exato. ninguém gosta de perder, né? O ser humano não gosta de perder. E a gente só joga para ganhar. A verdade é essa. Mas tem que saber que nesse jogo é uma parceria que, para durar, tem que ter confiança e saber que pode precisar de muitas cirurgias. A Lilian está comentando aqui que deve seguir sempre a orientação médica. De fato, e eu ainda iria além. Eu acho que o médico ele precisa esclarecer muito bem a essas mulheres que vão ser submetidas a cirurgias reparadoras, porque vejam bem, a cirurgia de reconstrução ou mesmo as técnicas de oncoplastia, quaisquer que sejam, para tratamento do câncer, elas são cirurgias de reparação, gente. Elas não são cirurgias estéticas, né? Não, não unicamente, pelo menos. E aí precisa ser muito conversado antes do procedimento. Precisa ser explicado esse tipo de coisa que o doutor Leonardo está dizendo aqui. Eu tive paciente, ó, foram duas pacientes que me marcaram muito porque elas duas fizeram o tratamento oncológico simultaneamente e as reconstruções mamárias delas foram feitas com o mesmo cirurgião plástico, com diferença de uma semana, de uma para outra, ou pouco mais. Uma ficou perfeita. Ficou Angelina Jolie, como todas sonham, né? Que acha que vai ficar. A outra perdeu o implante da reconstrução. Teve uma infecção, tentou de várias formas manter, né? Sem precisar de uma reabordagem. Ela realmente precisou tirar a prótese e ficou um tempo sem a mama, fez o tratamento da infecção, fica aquela deformidade, fica o excedente de pele, né? Mas depois, posteriormente, ela fez a reconstrução e, como Léo estava dizendo aí, precisou de várias intervenções para ficar um resultado aceitável, que na verdade não é a mama que ela tinha antes do tratamento, e nem vai ser, nunca vai ser. Até Isso. porque a areola mesmo, né, Léo? Como é que vocês reconstroem aí a areola? Explica aí para a É, mulherada como é que é feito. eu acho a melhor opção, e não só eu, né, como a maioria dos cirurgiões plásticos, é tatuagem. É a Sem melhor dúvida. opção. Uma vez Também acho. que é uma coisa minimamente invasiva, o paciente não vai ter que parar a sua vida para fazer uma cirurgia. É uma região onde, isso é minha conduta e meu pensamento, tá? Tem cirurgião que pensa diferente, mas eu penso assim, é uma região onde não vai ter mais a função que é amamentar, né? Ou até a sensibilidade sexual, né? Então, eu tenho uma grande mastologista aqui de Recife que ela diz que o brinquedo está variado, mas o parque continua funcionando, né? Na questão sexual. Então, isso aí é dito assim. É uma coisa que eu acredito nisso também. Então, assim, como não tem função sexual nem funcional, né, que é a amamentação, para mim a tatuagem é a melhor opção para o paciente, onde ela não vai ter problema nenhum.
uma vez que eu já operei paciente para fazer uma reconstrução de papila e acabou tendo problema com a ferida e destruindo o implante. Aí, para que você passar por esse risco? Se já está tudo certo, a cirurgia estava perfeita, linda. Acho que é melhor Exato. não passar, acho que é melhor tatuagem. É verdade. E o resultado estético fica melhor. Verdade seja dita, né? E Tem, hoje, a evolução, rapaz, eu olho assim, dá vontade é, de botar até nas estéticas, né? Tirar é mesmo. a mamilo e botar na estética. Claro que o cara vai fazer isso, mas tem Era cada isso que eu ia resultado comentar agora. Tem uns espetacular. resultados assim excepcionais, maravilhosos. E às vezes você vê aquelas mamoplastias redutoras ou mastopexia que fica aquela ferida no contorno da areola, fica parecendo olhinho de boneca, né? E É, aí a vontade que dá é de fazer. é, O Spa das Divas está comentando aqui, micropigmentação paramédica. É exatamente, é é. isso mesmo. E o Isso, resultado é muito bom. isso. Eu conheço uma micropigmentadora que faz que eu fico de queixo caído com os resultados dela. São muito, muito bons. É. É, uma Então, tem uma pergunta aqui que tem duas coisas aqui. fiz colocação imediata da Então, prótese. Rose e a outra seguidora aí perguntou. Então, às vezes a gente precisa fazer outras cirurgias mesmo, entendeu? E as outras cirurgias podem ser só enxerto de gordura, né? Como está muito difundido hoje, que é o micro, o lipofile, né? Na Sim, mama. Então, isso fica muito bom, aumenta aquela capa de gordurinha ali que a pessoa perdeu e dá o refinamento da cirurgia. Que a gente hoje já usa também na cirurgia estética. Pode precisar retrocar o implante, pode precisar rodar retalho. É o jogo da reconstrução. É paciência e acreditar no médico que vai atender você. Então, basicamente, é essa mensagem aí. exatamente. E tem que estar disposta a passar por isso tudo, né? É, Tem que é. estar Aí, disposta. Então, se a causa for só estética, não vale a pena. e aquela coisa, né, Cris, que a gente pode contraindicar a reconstrução, né? Aí eu já contraindiquei reconstrução em pacientes que não está alinhado à expectativa com a minha cirurgia. E às vezes é uma decisão muito difícil de ser tomada, porque o paciente, às vezes, quando vem com muita expectativa, né, achando que vai sair ali sem problema nenhum, que a mama vai ser linda, maravilhosa, e quando eu não vejo que tem esse elemento de expectativa, eu contraindico e digo, olha, o mais importante é cuidar do seu câncer. Vá lá para a doutora Cris, a doutora fulana Beltrana, e opere para ficar curado. E depois, quando você passar por essa fase, como é o nome da Vanessa, né, a psicóloga? Sim, Vanessa, isso. Pronto. Aí ela vai poder explicar melhor que a gente, né? Que tem Isso. as fases de evolução da doença, né? Aquela questão da negação, da barganha, até chegar na aceitação, que vai depender muito de cada pessoa, que quando a pessoa vai para mim fazer uma reconstrução imediata, e ela já vem nessa fase da aceitação da doença, os resultados são muito mais positivos do que quando você pega o paciente que ainda está na fase da negação da doença. Isso. E eu acredito muito nisso. Eu acho que tem até os pensamentos históricos, né? Que quando o problema está lá, não tem o que fazer, você não vai poder mudar o problema, é aceitar e partir para a solução. E enfrentar de frente, né? O problema. Então, assim, é uma mensagem que a psicóloga pode até melhorar aí, mas é uma mensagem que você tem que passar para o paciente. Eu passo, às vezes, tem paciente, Cris, que eu não sei como é o serviço de oncologia aqui de Recife, mas tem paciente que quando eu converso, assim, duro não, né? Mais sincero assim, desaba no consultório. E aí, às vezes eu consulto, a Isso. consulta, assim, até minha consulta, eu só faço reconstrução pela Unimed, tá? E não tem o meu volume é da Unimed, então assim, a minha consulta é até um pouco mais estendida do que eu normalmente, para ela entender isso e saber que ali é uma doença que é mais grave do que
a ausência da mama dela. Aí a ausência da mama a gente vai ajudar. É esse Isso é que eu muito passo. importante. E tem muitas mulheres, Léo, que entram na fase da negação da doença e não saem dela, viu? É, pois é. Não saem Aí dela. são as mais difíceis de ser tratadas. É, Porque exatamente. quando passa naquela quimioterapia, né? Que pré-operatória, que às vezes aí começa eu acho assim, Cris, que tem paciente que não faz a quimio pré, né? Já não tô, você sabe mais do que eu. Tem paciente que não precisa fazer quimio pré, e aí vai logo para mastectomia. Aí essas são as mais difíceis, tá? Eu acredito que É quando a paciente verdade. passa por a quimio pré, ela vai passar o quê? 2 meses, né? 3 meses, dependendo do protocolo. É, depende do esquema de quimioterapia que vai ser Aí, feito, mas ela aí eu, vivencia o diagnóstico da doença, né? aí eu acho que Vanessa pode até explicar melhor que eu, mas eu acho que nesse momento ela começa a passar por aquela fase do luto ali, que você até já falou, é a fase do luto, é isso mesmo. Porque tem não sei o que, Klaus, né? É Elizabeth Klaus, eu acho que é o nome da psicóloga aqui, bicho dois. E aí quando ela passa por essa via crucis, né, da quimioterapia, até chegar na cirurgia dela, ela já entendeu tudo. E são pacientes que são. A paciente ficou linda a cirurgia. E ela estava lá já, doutor, minha quimioterapia termina daqui a 15 dias e a doutora quer marcar até 30 dias depois. E aí essa paciente foi, pô, sucesso a cirurgia dela. Ficou linda, velho. Quando eu vi assim, eu disse, pô, foi a reconstrução que mais bonita que eu operei. E ela não vai precisar de retoque nenhum. Tá entendendo? É isso aí, Elizabeth Kluber-Ross. Isso aí na faculdade faz tempo, viu? Na de psicologia médica. Mas a gente passa por essa fase que fica melhor do que aquela paciente que chega, não tem paciente que já chega fazendo mastectomia, né? Procura o doutor Sim, Leonardo lá, veja lá como é o seu tratamento e reconstrução. Essas são as mais difíceis. é verdade. Tem alguns depoimentos aqui, Léo. Deixa eu dar uma baixar aqui para olhar. Tem Ah, eu alguma coisa tinha. na pautinha que a gente fez aí? Tem, na pautinha tem também. Deixa eu só ler esses depoimentos aqui do pessoal. Não, tem uma pergunta. Ó. Qual o critério usado na hora da avaliação da quadrantectomia? Existe a possibilidade do médico optar não fazer por achar não necessário, mesmo a paciente tendo. Ah, eu Direito. não estou entendendo. Direito. É, 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 é assim, eu acho que ela está perguntando o seguinte, que é Barbosa Corina, né? Corina. Acho que é Isso. Corina. Acho que ela está Corina. perguntando o seguinte, se a indicação é quadratectomia e o médico quer fazer radical, se pode fazer ou não. Tá entendendo? Passar Ah, para sim. radical. Aí é tu que responde. Essa parte aí é Não, coisa. pode. Pode sim. Uma das indicações de mastectomia, gente, é o desejo da mulher, tá certo? Porque a mulher ela tem o direito a escolher fazer a cirurgia maior. Mas assim, eu definitivamente eu não aconselho isso a nenhuma mulher. Se seu mastologista achar que você se beneficia da quadrantectomia, eu sugiro isso não só pelo impacto estético, porque como o que nós estamos falando aqui, nenhuma reconstrução vai ficar perfeito como era sua mama anteriormente, tá? Mas não só pelo impacto estético, mas também pelos problemas de pós-operatório mesmo. A recuperação da quadrante é uma recuperação infinitamente melhor do que a recuperação de uma mastectomia com reconstrução. É uma cirurgia que hoje nós fazemos com um impacto estético mínimo, mínimo. É muito tranquila. Então, se for o desejo da mulher fazer a mastectomia, esse desejo vai ser respeitado. Porém, não é o que nós recomendamos em hipótese nenhuma. Se É, tiver condição de fazer o quadrante, é melhor, sem dúvida. Rosane perguntou aqui, quando ela é muito jovem, tem que passar na estética. Eu já operei paciente de 28 anos, e fez a mastectomia e eu fiz a reconstrução. Mas mesmo assim, eu tenho uma analogia, Cris, que a diferença da mastoplastia estética e da reconstrução de mama, eu comparo com um prédio, entendeu? A mastoplastia estética,
você vai pegar um prédio que está caindo na janela, a fachada está descascando, aí você vai lá e só põe no lugar. E a reconstrução, você pega o prédio demolido. E aí você vai ter que construir de novo. E com as mesmas pedras que tem ali. É difícil ser igual. Não vai ser igual. Porque não tem como a gente pensar puramente na estética. Claro que a gente vai buscar o mais aceitável esteticamente possível, mas não é a base da reconstrução da cirurgia plástica reconstrutiva. A cirurgia plástica reconstrutiva, a base é voltar o volume, voltar a socialização, diminuir o defeito, diminuir o impacto de não ter aquela mama. Mas não é cirurgia estética. É bom deixar bem claro aqui. O cirurgião plástico, como eu falei no começo, a gente é teimoso e a gente tenta buscar o mais próximo possível da perfeição como era antes, mas é difícil. É difícil, mas a gente É bem difícil atingir. a gente vai Eu já vi tentando. resultados maravilhosos, inclusive da filha de Rosane. As duas filhas dela tiveram câncer de mama, jovens, né? E precisaram fazer a adenomastectomia, todas duas, e o resultado ficou muito bom, de fato, mas não é o mais comum, até porque tem questões implicadas, inclusive, na estrutura da própria mulher, entendeu? Tem mulher que realmente, quando faz a reconstrução, o biotipo dela favorece. E É. tem outras que, por exemplo, mulheres muito magras, então fica muito evidente. Eu já vi em adenomastectomia que a gente via os detalhezinhos da musculatura pela pele, a pele muito fininha, já vi que os pontinhos ficavam sobressalentes, então aí precisa realmente fazer lipofilling, né, que enxertar gordura no local, enfim, essas coisas para tentar atingir um resultado melhor. É, Mas os casos mais ruins para fazer reconstrução é quando o paciente está acima do peso também. Paciente com obesidade leve ou para cima, né? É muito ruim o resultado desse paciente. Os melhores resultados é paciente com IMC entre 24 e 28. Só que na reconstrução de mama a gente não tem como esperar, né? Chegar lá no meu consultório, o paciente está um pouquinho acima do peso, ó, vou fazer uma mastectomia com a doutora Cris e eu quero reconstruir com o senhor. Aí não tem como esperar ela emagrecer. A doença não pode esperar. Tem que fazer. Aí não fica tão legal. Bem sincero. Assim, eu vejo assim que não fica tão legal. Mas é o que tem para hoje, né? Infelizmente. E eu estou sendo bem sincero aqui, pessoal. Você ia me achar chato. E agora, quando chega aquele paciente com IMC entre 28 para baixo, os resultados ficam muito bons. E como você falou, quando é muito magra, a gente tem que associar outros tratamentos, que aí é nas outras etapas da reconstrução. Tem uma pessoa aqui, Corina, perguntou o seguinte, ela refez aqui, cadê? Estou fazendo a reconstrução, obrigado. Estou perguntando a reconstrução da quadratectomia. sim. Então, Porque eu já vi mastologista não indicando a reconstrução. Eu não sei se é por questão de segurança, depois, né, de precisar ampliar a margem, porque tem alguns serviços que, tem que, fazer, que não consegue fazer biópsia de congelação, né? Aí pode ser que sim, ele precise ampliar a margem depois, e aí fazer a reconstrução perdeu, porque, pessoal, é raro acontecer, tá? Mas às vezes a gente faz já tem estudo científico, faz a mastoplastia redutora, por exemplo, e quando se diagnostica um câncer naquela peça que a gente tirou, que a peça cirúrgica é o resto da mama, né? Que a gente tirou, aí a paciente tem que partir por uma mastectomia radical. Então, quando se parte de uma quadratectomia e se a margem for comprometida, ela vai fazer só ampliar a margem ali. Quando se faz uma plástica numa quadratectomia, a próxima etapa é a mastectomia radical. Estou mentindo ou estou falando certo, Cris? não, tá correto. A gente precisa, quando nós fazemos uma cirurgia conservadora, é primordial que o cirurgião saiba onde estava o tumor. E a gente sabe que na técnica de mamoplastia redutora existe uma distorção da estrutura da mama muito importante, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes, mama que fez redução ou que fez suspensão, o que estava em cima sobe, o que estava embaixo desce. É,
vai tudo, troca de lugar mesmo. Então fica super difícil a gente saber onde estava aquele sítio tumoral, a não ser quando são coisas realmente muito óbvias, né? Assim, quando o tumor está nessa região aqui, qualquer coisa a gente tira essa área e aí sim pega um retalho, coloca no local um retalho de pele, tudo. Na verdade, hoje a gente, quanto mais a gente puder evitar a retirada da mama, melhor será, sempre, em qualquer circunstância. Mas tem casos que é melhor você fazer a cirurgia definitiva posteriormente. Vai depender também do que você acha que vai ter na retirada do câncer também. Tem certos tumores que você vê bem delimitado onde ele está. Faz a ressonância e ele está bem delimitadozinho. Então, dificilmente você vai deixar lesão. Agora, tem outros que são todos só piscadinho assim na mama. Então, tem possibilidade de ficar lesão residual. Eu mesmo tomo muito cuidado em fazer quando eu faço quadrante nesses casos, porque às vezes vem surpresa mesmo na biópsia. E aí, se você perdeu a chance da plástica no começo e precisar reoperar, é bronca, né? Porque fica sem carta na manga, infelizmente. Isso. E a pautinha aí, as perguntinhas aí. Léo, tinha uma pergunta aqui. Usar implante de silicone em mulheres que fizeram reconstrução mamária, porque assim, tem técnicas de reconstrução que a gente usa prótese de silicone e outras não. Usar a prótese de silicone aumenta a recidiva, a chance do câncer voltar? Não, não tem trabalho comprovando isso aí, não. É, não existe essa história, até mesmo cirurgia estética não tem. O que acontece é o seguinte, algumas pacientes, já alguns implantes mamários, tem alguns trabalhos que mostram que existe um linfoma, que é muito raro, é abaixo de 1%, 0,5%, de estar associado com a cápsula da prótese. Mas câncer, que é o mais comum, que é o adenocarcinoma ductal, não tem nada a ver, não. Se tiver recidiva é porque a lesão acabou E é evoluindo, recidivar mesmo, né? mas não por causa da prótese. Perguntaram aqui lá em cima, vê se, Cris, perguntaram aqui se Vanessa poderia participar da live. Eu vi, pois é, adoraria. Só que Vanessa é meio reticente com lives. Vanessa, se manifeste. Se manifeste. Ó, gente, vai Mas, ter uma live com Vanessa, viu? Só preciso que ela tope aparecer ao vivo. Viu, Vanessa? Não fuja, não. Olha aí o pessoal pedindo, a psicóloga, viu? Olha, olha. tem que vir para a mídia social. Exatamente. Aí teve uma pergunta também, essa aqui eu vou responder. As mulheres que fizeram reconstrução da mama, elas precisam continuar fazendo. Ó, Vanessa respondendo, né? Você é tímida, mas vai ter que fazer um acompanhamento psicológico para vencer essa timidez, viu? Fale com sua psicóloga sobre isso. O pessoal está listando aqui. Se mulheres que fizeram reconstrução mamária com prótese de silicone, se elas precisam continuar fazendo a mamografia após. Então, gente, como eu falei anteriormente, quando a gente faz uma adenomastectomia, que é aquela cirurgia que poupa a pele e a gente faz a retirada da glândula mamária e reconstrói, o ideal é que fique um retalho de pele muito, muito, muito fino. Então, normalmente, a gente não precisa fazer mamografia naquela mama reconstruída, a não ser que essa reconstrução não tenha sido feita por conta de uma adenomastectomia, como foi a pergunta da, eu esqueci o nome dela, mas Corina, pronto. A pergunta da Corina. Se houver uma reconstrução por conta de um quadrante. Então, assim, o quadrante causou uma deformidade, precisou colocar algum retalho, algo do tipo ali para preencher o espaço, a gente vai precisar sim continuar fazendo mamografia. Mas se foi por uma adenomastectomia, não precisa fazer, tá certo? Porque o retalho é tão fininho que a mamografia não vai trazer benefício, tá? Só o exame físico a gente consegue um ultrassom, se for o caso. Tá certinho? Deixa eu ver se tem mais algum aqui para tu, Léo. Sim, Léo, quais são as técnicas que vocês usam mais para fazer a reconstrução mamária? A primeira escolha é usar a prótese definitiva submuscular. É a primeira escolha, tá? Se não tiver pele suficiente, a gente parte para o expansor, que é um dispositivo onde ele vai murcho
feito uma bexiga, só que ele vai murcho e depois o paciente volta na clínica e a gente vai inflando esse dispositivo até ele chegar no volume que a gente queira trocar. Aí a gente troca para a prótese definitiva. Quando o mastologista faz uma cirurgia poupadora de pele, aí, às vezes a gente faz um desenho como uma cirurgia estética e bota o implante definitivo. Quando o mastologista faz uma cirurgia onde poupa a areola, aí a gente faz a cirurgia que fica quase feito uma... Tem uma paciente até minha aí na live, que eu fiz a cirurgia dela com essa técnica e fica feita uma cirurgia estética normal. Fica bem legal o resultado, aí porque tem a areola normal, né? E consegue. O mastologista até preservou a areola e muita pele, aí deu para aproveitar. Só que tem alguns riscos que eu explico no consultório, que é melhor do que explicar aqui na live, para não assustar o povo, né? Quando nada disso dá certo, aí a gente tem que ir para o retalho, que tira o músculo das costas e coloca na frente nessa região. Só que, ultimamente, o índice de sucesso é mais de 90%. Poxa, é muito mais. Então, assim, dificilmente eu faço uma reconstrução com o grande dorsal, que é tirar o músculo das costas. Dificilmente. A maioria dá tranquilo, botar a prótese definitiva ou o expansor. Isso na primeira etapa. Depois, é a segunda etapa. Segunda etapa, a gente faz o lipofilling, né? Tira gordura e enxerta na mama. Depois dessa etapa, já é a terceira etapa, que é fazer a tatuagem da areola. Basicamente, no mínimo 3 etapas, né? A cirurgia. Ô, Léo, tem usado mais o retalho em casos de quem fez a mastectomia e a radioterapia a seguir, ou vocês conseguem expandir mesmo já tendo feito radioterapia antes? Cris, não está chegando paciente para mim com esse tipo assim, do jeito que você falou, tá entendendo? A A maioria chega para maioria a mim. gente tem reconstruído no primeiro momento mesmo. Aí normalmente chega para mim com primário. E aí eu faço o implante da prótese ou o expansor. Certo. E qual é o volume do implante que vocês usam? Assim, Habitualmente? é muito. Depende muito. Vai de 300 a 400 ml ou 450. Depende muito. Primeiro que tem um limite, certo? Isso. Vai depender também de quão grande é o seu músculo peitoral, o músculo aqui do tórax. Se ele for grande, muito grande, aí a gente consegue botar prótese maior. Se ele for pequenininho, aí não dá para fazer prótese maior, tem que botar prótese pequena. Mas o que limita é isso. O ideal é a gente tentar botar a maior prótese possível, porque você não vai ter nada. Lembre-se que você tirou tudo, é quase igual um homem. Não tem nada. Isso. Mas depois disso a gente coloca a prótese. A última paciente que eu operei, foi a reconstrução, eu programei para colocar um expansor nela. E aí eu fiz a mastectomia toda, foi uma retirada abaixo da pele, preservou a areola. Na hora de colocar o implante, como eu tinha programado um expansor, ela tinha um músculo tão rígido, tão rígido. Eu nunca operei uma reconstrução com uma musculatura peitoral tão rígida daquele jeito. Até o expansor passou assim, arrastando. Naquele momento, eu agradeci aos céus por ter programado um expansor para ela, porque se fosse prótese mesmo, eu acho que eu não tinha conseguido colocar a prótese embaixo daquela musculatura. Musculatura tensa, sabe? Uhum. Rígida, pequenininha. É complicado. Eu não sei se tem um impacto nisso, mas assim, ela era uma paciente que tinha feito cirurgia bariátrica há alguns anos atrás. Tu percebe alguma alteração nessas pacientes? Não. Eu acho assim que depende do paciente. Ela pode fazer cirurgia bariátrica e for uma paciente que treina demais, né? A hipertrofia demais a musculatura. Eu noto que quando o paciente treina muito, a musculatura ela é mais espessa e aquela estrutura que cobre a musculatura chamada de fáscia, ela também é mais Sim. espessa. Aí é mais tensa para o implante entrar. Se for um paciente que é só uma bariátrica normal,
às vezes Na a pessoa tem verdade, mais tem até delgado. um grau de desnutrição, né? Às vezes tem Puxou delgado. Mas acho que foi assim, ao acaso mesmo. Foi Foi, deu uma. coincidência. Mas eu É. agradeci aos céus, viu? E, Léo, para a gente encerrar aqui, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita para colocar no chat aí que nós estamos encerrando, tá? É, aquela história de implante precisar ser trocado de tempos em tempos. Há uma semana atrás eu recebi uma paciente que foi para mim com essa proposta. Ela estava querendo fazer um explante, por quê? Porque ela tinha um implante dela há 10 anos e acreditava que precisaria trocar e não queria se submeter mais no futuro a outras cirurgias plásticas. Aí ela foi para mim para saber se havia a possibilidade. Quando eu a examinei, estava perfeita a estrutura da mama dela e eu contraindiquei total, inclusive a troca. E aí, como é que vocês têm feito na Então, prática de vocês? eu vou falar um pouquinho da evolução dos implantes. Quando eu era residente, há 18 anos, o implante era se trocado a cada 10 anos. Né? Antes de eu entrar na residência médica, era a cada 5 anos, aí passou para 10. Aí os estudos evoluíram e viram que o implante poderia ser permanente, vitalício, né? Dava garantia até vitalícia. O que é que hoje, aí teve alguns problemas com o implante e acabou tendo consenso que hoje, enquanto ele estiver em você, e você fazendo seus exames de rotina, ultrassom de mama, tomografia, e tiver tudo bem, você toca a vida, não precisa fazer nada. Então, assim, não existe uma regra, tá? Existe, se sua mama tiver problema, aí parte para trocar. O negócio que eu ia falar para ti era... caramba, fugiu da memória. Tava passando aqui, aí ela veio quando tava respondendo isso aí. Acontece comigo É, direto. mas vamos lá. Culpa da Aí é Covid, viu? basicamente isso. Não tem regra para trocar a cada 10 anos. Você pode se manter seu implante enquanto estiver bem. Então não precisa trocar. Então, obviamente, as mulheres que são reconstruídas, menos ainda, precisam estar se Ah, preocupando de estar trocando, lembrei. né? É só um alerta aqui que eu vou fazer aqui, que eu pego muito paciente acima de 30 anos, tá? Acima de 35, que o primeiro exame de imagem, ou o primeiro estudo de mama que ela tem é quando eu fazer a cirurgia estética. Isso é muito perigoso, entendeu? Eu acho que a mulher, a partir de que idade, Cris, que tem que começar a fazer a rotina de ultrassom, aí depois Isso. E mamografia, rotina toda mulher a partir dos 40 anos, toda mulher a partir de né? 40 anos. Toda Mas, mulher. Agora, se tiver antes fator de disso, risco, pode precisar iniciar antes. pode precisar iniciar antes, né? Mas pelo menos, assim, entre 20 e 40 anos, precisa por um ultrassomzinho de mama, pelo menos, né? Não, aí ela está em acompanhamento, nesse momento ela está em acompanhamento com a ginecologista e normalmente o ginecologista vai pedindo aí de rotina, né? De rotina, né? Uma vez a cada 2 anos, Isso. né? Mais ou menos. É uma vez por ano. Tem muitas mulheres que fazem todo ano Pois ultrassom de é. mama. Não é a Aí, recomendação da literatura, não. entendi. Aí, assim, mas aí eu acho que eu pego muito alguns pacientes jovens com câncer de mama. Eu acho que pode ser, não sei se no futuro pode ser que mude a recomendação, né? Ó, ultrassom a partir de 20 É nossa anos. luta, viu? É nossa É, luta, porque, na verdade, Léo, pelo Ministério da Saúde, a recomendação é a partir dos 50 anos. 50 anos e fazer de 2 em 2 anos. Agora, o que nós vemos na nossa prática é todo ano, dados do INCA, os casos de câncer de mama aumentando, a mortalidade pelo câncer de mama aumentando, e na nossa prática, cada vez mulheres mais jovens sendo acometidas pela doença. Então, isso é uma coisa completamente, pelo menos assim, na minha opinião, completamente descabida. A pois é. idade deveria estar baixando. A É. questão é que isso gera um impacto financeiro, né, para o sistema, para o Estado, né? E aí o Estado luta contra isso, contra esse gasto, né? Não Mas, se sabe por quê, porque afinal de contas um tratamento oncológico ele é infinitamente mais caro do que mamografia. mas você é bem sério contigo, vê se não é só aqui não, viu? Lá eu tenho um paciente da Alemanha, paciente da Itália, de Portugal, e eles disseram que lá tá a mesma coisa, velho. Acho que deve Com ser a certeza. recomendação, eles devem pegar a recomendação da Sociedade Internacional, né? É porque tem a ESMO, né, que é a europeia, e tem a americana, que é a ASCO.
Então, Aham, cada uma delas tem um protocolo diferente, entendeu? Então, assim, o pessoal da Europa pode seguir um protocolo, o pessoal dos Estados Unidos seguir outro. A gente costuma seguir o protocolo americano, a Sociedade Brasileira de Mastro. A questão é que a Sociedade Brasileira de Mastro, a recomendação da sociedade e do Ministério da Saúde não conversam, entendi. entendeu? A sociedade está o tempo todo querendo deixar padronizado o rastreamento a partir dos 40 anos anualmente, que é o que é correto. Senão a gente vai perder milhares de mulheres com câncer de mama jovens e o pior, câncer de mama em mulher jovem, ele costuma ser mais agressivo. Então, é uma É, doença que precisa ser diagnosticada mais precocemente. Então, uma batalha nossa, assim, da mastologia, da sociedade, para mudar esse protocolo do Ministério da Saúde, mas é difícil, é uma batalha árdua, mas a gente tem tido sucesso não nela, vamos infelizmente. continuar tentando, né? Não, nosso dever é sempre continuar lutando. Eu tenho um paciente com 21 anos, é a minha paciente mais jovem. Cadê a educação? Adenocarcinoma, 21 anos. Eu nunca tinha visto, nunca tinha É, visto. A mais velha, a mais nova que eu tinha até então era 24, mas essa é, foi a 21. é, Muito triste. A gente sabe que tem um fator hereditário aí, obviamente, mas sempre preocupa, né? Sempre preocupa. O primeiro caso da família foi ela. tranquilo, Cris. Joia? Acho que vamos dar por encerrado aqui nosso bate-papo Sim, sim. e Vamos ficando por aqui, né? vamos esperar as próximas, né? Isso, André, sempre. tu vai compartilhar, né? Essa live? Vou, vou Tá sim. bom. E marca lá que eu compartilho no meu. Falou. Gente, Beleza? obrigada. Obrigado, pessoal, aí Obrigada a presença de todos. Boa pela noite. audiência e vamos para as próximas. Até mais. Tchau, Cris. Tchau, valeu.